Então vamos começar hoje sobre a explicação das leis ou ordens do amor de Bert Hellinger. Hoje eu vou falar para vocês sobre a lei do pertencimento. O pressuposto principal é que existe amor em todo o sistema familiar. Então vamos imaginar que todos esses bonequinhos, né, que são os meus representantes, estejam ligados por um fio. E o que pode estar acontecendo é que se as três leis não estiverem sendo obedecidas, então é como se tivessem nós nesses fios que conectam os membros da família, então o amor não está conseguindo fluir. Então o que a gente precisa fazer para que esse amor volte a fluir nessa família? Agora, voltando à explicação das leis ou ordens do amor, hoje começando com a lei ou ordem do pertencimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos têm o mesmo direito de pertencer àquela família. Então ninguém perde esse direito por motivo algum. Mas agora eu quero tratar sobre alguns assuntos que normalmente decorrem da não observância dessa lei do pertencimento. Um caso muito frequente que causa muitas consequências no sistema familiar é a exclusão. Então, algum membro da família é excluído por algum motivo de muita dor ou um motivo de ter trazido vergonha ou humilhação para a família. Vou explicar um caso aqui. Um pai e uma mãe perderam um filho. Então, vou dizer aqui o segundo filho. Aqui eu já excluí os outros membros, os outros representantes da família para explicar melhor esse caso. Então, tem um casal, eles tiveram uma filha e o segundo filho ou houve um aborto espontâneo ou provocado e depois veio uma terceira filha. Quais são as consequências disso? Existem muitas consequências. A terceira filha, ela vai ser criada como uma segunda filha e não como uma terceira filha, que realmente é o lugar dela. Então, ela vai estar num lugar que não é o dela, é um lugar que é maior do que o dela. Por quê? Aí vem a lei da hierarquia, mas sobre a lei da ordem ou hierarquia eu vou falar depois. Essa criança que vem logo em seguida um aborto, como ela não está no seu lugar certo, ela está ocupando praticamente dois lugares, o lugar do irmão e o dela, ela vai crescer uma criança que se sente deslocada, fora do seu lugar, porque realmente ela não está no seu lugar. Ela pode crescer com características ambíguas, porque ela vai trazer as características do irmãozinho que não pôde vir e as características dela. Então ela pode ser uma criança muito inquieta, mas também uma criança muito intensa. Uma criança que quer viver a vida por duas pessoas, a dela e o do irmãozinho. Aí vem uma pergunta: o que eu deveria fazer caso tenha acontecido algo semelhante na minha família, para que essa terceira filha não sinta todas essas consequências dessa exclusão? Em primeiro lugar, o casal precisa entrar em contato com a dor dessa perda, porque muitas vezes foi um aborto espontâneo logo no início da gravidez, então a pessoa nem teve tempo de processar essa perda, nem teve tempo de entrar em contato com essa dor. Então esse luto precisa ser vivido. E essas crianças precisam saber que houve um irmãozinho que não pôde nascer. Então, essa terceira criança precisa saber que ela é a terceira filha e não a segunda. E os pais precisam olhar para esse filho que não pôde nascer e partir de uma fala acolhendo, incluindo e dizendo: eu vejo você, meu filho. Nós sentimos muito que você não pôde nascer, mas você faz parte da nossa família, você está incluído. Agora eu vou falar de outras exclusões que também podem acontecer dentro de um sistema familiar. Então vamos supor que tem um avô aqui que ele foi assassino, então ninguém fala nele.
porque ele trouxe muita vergonha, muita dor para a família, então ele fica excluído. Então vamos supor aqui que tem uma avó que se prostituiu, então ela também fica excluída. Ou seja, aquela imagem inicial que eu tinha aqui seria uma imagem perfeita, mas normalmente não é assim que as coisas acontecem. Sempre tem um excluído por algum motivo, como um filho que foi abortado ou não pôde nascer, ou nasceu morto, ou faleceu muito criança, então ninguém mais fala nele porque isso gera muita dor. Esse avô que foi um assassino, então ninguém nem quer lembrar que ele faz parte da família. Essa avó que foi prostituta, então ninguém quer falar também dela. E também uma coisa muito comum são os ex-parceiros. Então vou dar um exemplo aqui, vamos supor que esse pai aqui, ele teve uma primeira esposa, tá? Ele teve uma primeira esposa, mas ninguém fala mais dessa primeira esposa. Ou quando fala, fala com desrespeito, ou até fala mal. Então ela é uma excluída do sistema. E o que isso pode, que consequência que isso pode gerar? Vou colocar aqui o filhinho como se ele estivesse vivo. Essa pequena, ela pode querer tomar o lugar dessa primeira mulher do pai, que foi excluída, por causa que o sistema sempre quer se compensar, tá? Só que o sistema ele se compensa através de dinâmicas que nós chamamos de dinâmicas ocultas, porque elas são inconscientes. Então não é uma coisa consciente, porque ninguém incluiu a primeira esposa do meu pai, então eu vou tomar o lugar dela. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, essa filha aqui, identificada através dos laços de amor, né? Porque como eu disse no começo, sempre existe amor numa família. Essa pequena fica identificada com essa primeira esposa do pai, então muito provavelmente, como ela está identificada com a esposa do pai, ela pode querer ficar entre o casal. Ela pode se voltar contra a sua própria mãe. Isso é uma consequência que pode acontecer. E quando uma criança, né, quando um descendente está identificado com uma pessoa, no caso aqui, essa criança está identificada com a primeira esposa do pai, ela pode inclusive apresentar o mesmo tipo de comportamento que essa pessoa possuía ou possui, para lembrar o sistema de que essa pessoa foi excluída e ela precisa ser incluída. Então, qual que seria o movimento aqui? Essa segunda esposa, ela tem que honrar e dizer, reconhecer que essa daqui foi a primeira esposa. Então, ela vai olhar para essa primeira esposa e dizer, você foi a primeira, eu sou a segunda. Obrigada por ter dado espaço. Por quê? Porque se essa daqui não tivesse se afastado, ela não seria a esposa atual desse homem. Uma coisa muito importante para lembrar aqui é que o sistema familiar ele é formado através dos laços de sangue. Então, quando uma criança é adotada, ela continua a pertencer à sua família biológica. E normalmente uma criança, quando ela é dada em adoção, ela é uma excluída do seu sistema de origem. Então, muito cuidado se você adotou uma criança. Os pais adotivos não podem querer tomar o lugar dos pais biológicos. E aí, já deu um nó na sua cabeça? Não se preocupem, se esse é seu primeiro contato com a filosofia sistêmica, pode parecer um pouco complicado no começo, mas tudo vai se ajeitando. Então, uma coisa muito importante da gente ter em mente quanto à filosofia sistêmica é que nada é pré-definido, tudo depende do caso concreto. Então, o exemplo que eu dei aqui, que um marido teve uma primeira esposa e que a filha mais nova estava representando aquela primeira esposa. Então, quer dizer que se meu marido teve uma primeira esposa, obrigatoriamente a minha filha vai representar a primeira esposa? Não, isso depende realmente de abrir o seu campo, da gente conseguir enxergar o que está acontecendo no seu caso concreto.
O Bert Hellinger mesmo, quando ele desenvolveu essa filosofia, foi muito através da observação. A observação dos casos que ele tratava. Inclusive, ele mesmo já teve várias mudanças de posicionamentos de acordo com o que ele observava na sua prática. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas se houver qualquer dúvida ou sugestão, eu fico à disposição de vocês. Até a próxima!